Boa noite, irmãos. Só quem está muito feliz com Jesus faz assim. Agora quem está muito, muito feliz mesmo faz aleluia. Uau, glória a Deus, irmãos. Eu e a Fran, nós estávamos desde terça-feira, né, amor? Numa conferência. É a primeira vez que acontece essa conferência do Global Awakening aqui no Brasil, chamada On Mission. Foi a primeira vez que aconteceu. E assim, nós estávamos imersos, irmãos, numa atmosfera de glória, de poder e de muito amor. Muito, muito, muito amor. E uma das coisas que o Espírito Santo ministrou muito no nosso coração foi que o amor que Jesus tem por nós, irmãos, o amor que Ele tem por aquele perdido, aquele que não conhece Jesus, e até por aquele que já conheceu Jesus, mas está longe de Jesus, não muda. É o mesmo. Não muda. Ele te ama e ponto final. E Ele quer que você queime, Ele quer que você incendeie. E nós ouvimos testemunhos assim, irmãos, de um nível altíssimo, altíssimo, de entrega. Heidi Baker estava lá, o Leif Hetland estava lá. Esse Leif Hetland, o que ele é? Ele não é um doce, ele é o homem de Deus mais conhecido nos países árabes. Mais de 1.100.000 muçulmanos radicais já vieram para Jesus. Irmãos, é muito forte. Eu estava conversando lá, tinha muitos. A equipe do Global Awakening era muito grande. Acho que estavam mais de 100, né? Eram 2 ônibus enormes lotados e mais aquela van. O Randy Clark estava lá, que era tudo com ele e tal. E aí quando eles descobriram que eu consigo, né, fazer a tradução das orações dele para as pessoas e conversar com eles, ele estava toda hora no meio deles ali, quando não estava nos momentos de palavra, né? E eu conheci um alemão, eu quero falar dele. E ele orou por mim muito forte, assim. Eu estava na sala, um testemunho meu, está transmitido, pode até deixar gravado, não tem problema. Eu estava na sala caminhando, e de repente eu senti de abraçar ele, mas abraçar como um filho. E a hora que eu recebi aquele abraço, eu recebi um abraço de um pai. Aí eu caí no chão, né, irmão? Aí ele colocou a mão no meu coração e falou assim: Deus está colocando um coração novo de filho em você. Foi muito forte, irmão, muito forte. E falou mais um monte de coisa. Aí no outro dia, ele estava lá, ele pediu para eu ajudar ele numa oração para uma pessoa lá. E o Mike Finley também estava lá, e ele também estava orando, ele orou, eles oraram para mim assim. Ele olhou para aquele alemão, olhou para mim, os olhos dele encheu de lágrimas assim. Alemão com lágrima no olho, irmão. Isso é coisa de Deus. Aí ele falou algo, né? E o Espírito Santo na hora colocou no meu coração: compartilha o teu testemunho. Compartilhe como que você fez, como que você conversa com os teus filhos, como que os líderes lá na sua igreja trabalham com a família, os filhos e tal. Aí eu comecei a falar com ele, né? Falei com o meu filho do meio, né? Que é o Israel, líder de Life Group. Ele está muito feliz porque existe a possibilidade do irmão dele também liderar uma célula. Está bem feliz. Beleza. Aí ontem, antes de ir embora, ele me procurou. Tudo certo? Você fez assim, eu fiquei. Aí ele me procurou e falou: você me disse que o seu filho de 12 anos lidera a célula? Eu falei: é. Aí eu mostrei a célula, as outras células de criança da igreja. Cara, aquele alemão começou a chorar na minha frente. Aí eu mostrei a foto da célula do Israel, ele estava com 9 crianças. Falaram: hoje não estão todos, não vieram todos, estão poucos hoje. Ele olhou para mim e falou assim: vocês brasileiros são muito engraçados. Eu falei: por quê? Como pouco? Na Alemanha não tem nenhuma criança dentro da igreja. O meu coração naquela hora fez... E o Senhor me falou ao meu coração: ore todos os dias pela Alemanha. O que isso me ensinou? Nós temos uma tendência a não reconhecer o mover de Deus que está acontecendo. Irmãos, o que Deus está fazendo, vocês me perdoem, tá? Eu vou ser bem, eu estou pregando na nossa igreja, na minha igreja. O que Deus está fazendo aqui dentro da Paz Church, aqui de Guaratuba, de várias outras igrejas também, mas eu quero falar de nós. O que Deus está fazendo aqui
não é brincadeira. É muito poderoso, irmãos. É muito poderoso. E eu oro, que a dureza do coração do homem não apague o espírito na vida desse homem e dessa mulher. Porque eu vejo os olhos do Senhor passando e procurando altares em chamas. O que você faria? O que você faria? Ou melhor, o que você faz quando você ouve esse texto de Colossenses 1:26? O mistério que esteve escondido durante séculos e gerações, mas que agora foi manifesto aos seus santos. A este Deus quis. Fala assim, Deus quis. Fala assim, Deus está afim. Eu estava conversando com o João e com a Fran hoje, depois do almoço. E eu falei, eu estou afim de ministrar uma série de mensagens com o título assim, Deus está afim. Assim, e você, está afim? E aí, está afim? Não sei, mas é uma coisa assim. Sabe por quê? Porque Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em você, a esperança da glória de Deus. Meu Deus, irmãos, ouça-me. Cristo em nós, a esperança da glória de Deus. Agora escute, tem mais. O Brasil já conhece Jesus. O Brasil já ouviu falar de Jesus. Quer ver? Tem alguém aqui que nunca ouviu falar de Jesus? Tem alguém aqui que assim, eu sei que Jesus é um cara legal e tal, até os católicos gostam, os crentes e tal gostam e tal, mas para mim Jesus é só uma pessoa normal. Tem alguém aqui? Está vendo como não? Então a gente já conhece Jesus. Assim é Guaratuba, assim é o Brasil. Agora, por que nós estamos aqui? Por que nós estamos aqui em Guaratuba? Por que o diabo tenta atacar a identidade que você tem com essa cidade? Por que Satanás tenta minar o amor que Jesus colocou no teu coração pela cidade de Guaratuba? Sabe por quê? Porque ele tem medo de você. Perdão, eu estou falando com uma igreja gelada ou cheia do Espírito Santo? Tem jovem e tem adolescente aqui que é apaixonado por Jesus? Então, pelo amor de Deus, responda. Responda. No mínimo um amém, um glória a Deus. Porque eu conversei com aquele alemão. O que aconteceu? Me responde. Porque esses caras que trouxeram esses avivamentos, John Wesley e vários outros caras trouxeram, eles vieram de uma influência de avivamentos da Alemanha. Na Alemanha, a primeira vez que a Bíblia foi traduzida do latim foi em alemão. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, o que aconteceu? Isso que ele falou, olha o que ele falou. Eles mataram o Espírito com a letra. Eles mataram o Espírito. Eles leram tanto, que eles cessaram a ação do Espírito. E o Espírito Santo não está sendo bem-vindo nas igrejas. Ele começou a chorar. Olha o que ele falou para mim, irmãos. Olha o que ele falou para mim. Eu preciso que vocês tenham. O meu país precisa do que vocês têm. E às vezes está dentro da igreja e fica só por aqui, ó. Que Deus tenha misericórdia. Que Deus tenha misericórdia. Eu vou chegar num texto aqui. Eu acordei com essa frase hoje. Existe um mundo a ser alcançado, existe uma vida a ser discipulada, existe uma família a ser transformada, existe um altar a ser incendiado. Eu acordei com isso no meu coração hoje. Falei, meu Deus, que isso aqui é muito poderoso.
Eu vou repetir porque não está no PowerPoint, até peço perdão porque eu mexi, o Marcinho fez esse PowerPoint com tanta excelência para nós, só que eu acabei mexendo um pouco no esboço, inclusive essa frase eu acordei com ela, e aí não está aqui no PowerPoint. Existe um mundo a ser alcançado, existe uma vida a ser discipulada, existe uma família a ser transformada, e existe um altar a ser incendiado. Irmãos, tem pessoas aqui em Guaratuba que estão feridas com a igreja, sabe por quê? Porque nunca foram discipuladas com o amor de Jesus, nunca tiveram a expressão do amor de pai, não conseguem ser filhos, porque nunca tiveram um referencial de pai. Tem um referencial que a letra escreve, mas não um referencial que o Espírito revela, não tem. E quando o pastor Paulo Jeff orou nesse altar, ele estava começando a pregar, ele baixou a cabeça, começou a chorar, olhou para nós e falou assim: vocês são meus filhos, e eu sou os seus pais. Irmãos, aquilo espalhou pela cidade, fez bum, bum. Nós somos sim uma igreja de pai e de filhos. Sim, nós somos sim uma igreja de pai e filhos, para a glória do Senhor Jesus. Então é continuação do você é um altar. Então eu quero falar de algumas coisas que para incendiar precisa acontecer. Primeiro, eu preciso correr no esboço para chegar no final da mensagem, que ela é bem comprida e o tempo é curto. Então, se faltou assim coisa, você me pergunta depois, quem sabe eu posso te ajudar mais, tá? Santidade. Vamos falar sobre santidade. Irmãos, eu quero desmistificar santidade. O que é desmistificar? É tirar o misticismo, tirar uma capa que muitas vezes nós queremos usar. Primeira coisa para entender, que só Jesus é santo. Não tem santidade fora de Jesus. Mas pastor, a palavra de Deus fala que sem santidade ninguém verá o Senhor. Sim, porque Jesus é a porta, são todas as portas. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é vida. Ninguém vem ao Pai senão em Jesus Cristo. Então a única forma de nós sermos santos é andar com aquele que é santo. E aí o que o diabo faz? Não precisa ir para a igreja, você é a igreja. Mentira! Porque o lugar de santidade, de estar santo, é junto com os santos. Os ministérios do Espírito servem para equipar os santos, para edificar a igreja, até que todos cheguem à estatura de varão perfeito, Jesus Cristo, santo como Ele. Se tem um lugar bom para você se santificar, é dentro da igreja. Pastor, não é no mundo? Não, lá você brilha a santidade de Jesus. Aqui você é santo. Não que lá você não é, mas aqui lá você é mais ainda. Mas aqui você é santificado. Então, irmãos, só existe santidade em Jesus. E a única forma de ser santo é andando com o santo e com os santos. Porque se as más companhias corrompem os bons costumes, quanto mais ao contrário. Pastor, então você quer dizer que eu não posso ir para o mundo ganhar vidas? Não, não estou falando disso. Eu estou falando de santidade. Se o lugar que você busca influência é santo, de santidade, de pureza, de justiça de Deus, é assim que você vai se tornar. Mas se o lugar que você anda, que te influencia, que te gera influência, não é santo, não é justo, a probabilidade de você se tornar igual é muito parecida. Então, outra coisa, oração. Ah, pastor, mas eu não sei orar. Bem-vindo ao time dos que não sabem orar, porque nós não sabemos orar. Nós não sabemos. Ah, pastor, mas o senhor ora tão bonito. Eu não quero orar bonito. Eu não quero orar bonito. Ah, mas fulano ora tão bonito. Se você for perguntar para ele, você vai falar assim: olha, eu não sei orar, é o Espírito Santo. Nós precisamos aprender a orar com o Espírito Santo. Mas sabe por que a gente não aprende a orar com o Espírito Santo? É uma coisa que o Senhor me falou no meu coração também. Nunca limite as suas orações porque você pensa que é pecador ou imerecedor.
Porque você não está orando por causa de quem você é, você está orando por causa de quem Ele é. Nós temos que entender isso. Isso tira uma trava de condenação. Eu não estou falando que, pastor, agora você está entrando naquela linha. Não estou entrando naquela linha. Eu aprendi com o Randy Clark a matar os coelhos. O que é matar coelho? Os americanos têm essa expressão, né? Kill the rabbit, que é o que? Mate o coelho. Que são os pensamentos que querem roubar do alvo do que você quer falar. Então, só que daí, eu estou aqui ministrando, falo uma coisa, bum, abre um leque de pensamento na minha cabeça, vai para lá. Então eu vou, falei para a amor, eu vou com uma metralhadora nesse culto, que de manhã eu falei, está com muita coisa que Deus colocou no nosso coração, na nossa vida, e a vontade de jogar tudo para fora, e não fora, para fora, transbordar. Aí, o Senhor falou, aí eu pedi ajuda do Espírito Santo, como que eu vou pregar essa mensagem? Ele disse, fique tranquilo, eu vou te ajudar. Eu falei, então tá bom. Então pá, matar os coelhos que vem aqui. Então você me vê dar uns tiros no chão assim, pá, porque tem um pensamento tirando, tá? Agora, o que acontece? A gente não consegue orar porque a gente entra diante do Senhor para orar olhando para nós. Não olhe para você, porque antes de você sujar a tua roupa, Jesus já tinha visto que você ia sujar. Ele já sabia que ia dar ruim. A expectativa no coração dele agora assim, ai, tomara que ele olhe para mim de volta depois, para que eu possa limpá-lo de volta. Acredita, irmão, uma das coisas mais dolorosas, eu diria até desesperadora, é ser enganado pelo diabo de que você precisa agradar a Deus para Ele te aceitar. Não, você não tem que agradar a Deus para Ele te aceitar. Ele já te aceitou. Senão Jesus não teria morrido naquela cruz por mim e por você, irmão. Ele já te aceitou. É a pior coisa. Você vive uma vida amarrada, travada de condenação, que te amarra, que te trava. Já te aceitou. Nossa convicção é nele. Ele é o nosso socorro. Todas as coisas que podemos fazer é ter, e ter é Ele, porque tudo é dele, é para Ele e por Ele, são todas as coisas. Então precisa entender isso. Pastor, o que você quer dizer quando você fala, você tem que entender? Você tem que orar. Deus, me faz entender isso aqui. Pai, em nome de Jesus, abre essa minha cabeça dura de macuco, e enfia isso dentro de mim. Quantas vezes eu fiz oração? Eu pegava a Bíblia, irmão, não estou brincando, que eu estou com o celular. Eu fazia assim, ó, Deus, eu quero entender isso aqui. Eu pegava as páginas e fazia tum na minha orelha, vê se. Eu saía de manhã com um gosto amargo na boca, porque eu pegava óleo de unção, passava no meu olho de arder, no meu nariz, no meu ouvido, na minha boca. Eu falei, quero falar besteira. Você lembra? Você lembra disso? Quando eu vim da Nova Zelândia, eu tinha muita coisa para consertar. Era a tentação do diabo provando. Escuta aqui, toda vez que o diabo tiver algum levante do inimigo, é a palavra que Deus tem na tua vida sendo provada. É a palavra sendo provada. Be a man, seja homem, encara o negócio e vai para cima. Mas eu não consigo. Nós conseguimos junto com você. É firme, cara. Adoração, uau. Adoração. O que você faria? Presta atenção. O que você faria se Jesus chegasse para você agora? Tipo assim, Jesus. Inclusive, irmãos, vou falar uma coisa para você. Jesus falou bem assim, onde 2 ou mais estiverem reunidos no meu nome, vamos refazer, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei entre vocês. Nós estamos em quase 200 pessoas aqui, irmãos. Se 2 ou 3 ele já está, imagine nessa raça toda que está aqui. Ou seja, Jesus está aqui. Mas se você
assim, tivesse uma visão do barbudo Jesus. Mas vem a hora, e essa hora já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu não quero falar sobre adorar em espírito e verdade, porque só aqui é muita coisa para falar, mas é como se os olhos do Senhor estivessem falando assim: cara, é o meu jeito que o Espírito Santo fala comigo, tá, irmão? Cara, eu quero achar um adorador. Tem adorador nessa cidade? É assim que eu imagino os olhos do Senhor passando sobre toda a terra. Meu Deus, irmão. Eis-me aqui, Senhor. Oh, meu Pai, ensina-nos, Senhor. Eu não consigo, essas coisas não precisam. Então tá, então rasga a tua Bíblia, porque a Bíblia disse, Jesus falou que o Pai busca os que adorem em espírito e em verdade. Manda um sinal de fumaça pro céu, irmão. Dá uma de índio. Buf, buf, buf. As bolas de fumaça. Pai, só que tem a ver uma coisa com a outra. Deus não ouve adoração, Deus cheira, é incenso. Manda fumaça de adoração, adora. Agora, adoração é só música? Não, também é música. Quer ver agora? Fica até bem escandalizado. Quando você entrega a sua oferta, você está adorando a Deus. É adoração, porque tudo que você adora, tudo que você entrega, tudo que você coloca na disposição de Deus, você está adorando a Deus. O seu casamento adora a Deus, o seu trabalho adora a Deus, se assim você fizer. Não sei você, irmão, mas eu ficaria muito louco. Eu fico muito louco sabendo que o Senhor está em busca daqueles que eu adoro. Muito louco. Tô aqui, Deus, me acha. Me acha. Não, eu estou me achando. Não, deixa Deus te achar, cara. Deixa Deus te achar. Paixão pela palavra, outra coisa, paixão pela palavra. Desejar conhecer Jesus, Cristo, através da palavra. Agora, não conhecimento da palavra que mata, que torna tolo. A pessoa às vezes vai ler a Bíblia para ficar rebatendo o que um outro falou, e fica aquela discussão tola, aquela coisa infrutífera. E o Espírito Santo fala assim, então eu queria... Está lá os dois teólogos discutindo e falando, e ele, então, eles não me querem aqui. Eles estão muito cheios do Deus de ventre deles. Eles não precisam de mim. A imagem que vem na minha cabeça é o Espírito Santo fazer igual a Israel. Capaz, o Espírito Santo não faz isso, então eu não sei que a Bíblia está mentindo quando ele fala assim: não entristeceis o Espírito Santo que está entre vós. O Espírito Santo se entristece quando ele não é querido, quando não é reconhecido. Eu estou aqui. Agora por quê? Porque Deus é arrogante, quer ser? Não, é porque eu estou aqui, eu quero amar você, eu tenho o melhor para você, eu quero que você incendeie com minha presença. É isso que Ele quer. Então eu queria ler com você o texto que está em 1 Reis 18, 20. Eu vou ler o texto todo, depois nós vamos chegar nos finalmente aqui, tá bom? Primeiro Reis 18, versículo 20. Então Acabe convocou todos os filhos de Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Se você quiser conhecer mais o contexto dessa história, o que está rolando, quem é Acabe, de onde veio, quem é a esposa dele, essa bênção de esposa, entre aspas, não é, né? Não é uma bênção. Esse espírito, né? Não é uma bênção, não. Na verdade é uma tremenda de uma maldição. E vai estudar, eu não vou poder falar sobre isso agora, tá? Então, 1 Reis, você vai descobrir a história toda, é bem legal. Quanto Deus falou com Acabe, o quanto Deus quis que ele fosse um rei poderoso, cara.
Um rei manipulável casado com uma mulher manipuladora. O resultado, povo desviado. Então Acabe convocou todos os filhos de Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, então segue-o. Porém o povo não respondeu nada. Eu não tenho como não falar sobre isso daqui, irmãos. Olha aqui para mim. Mas você só naquele tempo, eu adoro a Deus. Tudo bem, tudo bem. Tudo bem que a gente pode falar que nós servimos a Deus, adoramos a Deus. Tudo bem, mas eu acho muito forte quando Jesus está vindo com seus discípulos e ele chega num pé de figueira e a figueira está toda cheia de folha. Toda folha, folhosa, folhuda. E Jesus pede um fruto para ela. Folhuda é boa, hein? Eu acabei de inventar uma palavra. Meu Deus. Os mestres da língua portuguesa falam assim: fica da cor, doer, né? Enfim, cheia de folhas verdes. Você entendeu? E aí Jesus pede um fruto, mas a palavra de Deus fala que não é tempo de fruto. E quem já se parou, quem já se pegou nesse texto aí? Levanta a mão assim. Mas confesso que eu esperava que pelo menos umas 30 mãos ia levantar. Tipo, qual é? Ô Jesus, não é tempo de fruto. Naturalmente não é tempo de fruto. Aí o Espírito Santo aqui dentro. Mas quando o Senhor está, não tem nada natural, tudo é sobrenatural. O que esse povo aqui estava fazendo? Cocheando em qual tipo de deuses? O Deus do sobrenatural e o Deus da ciência da cabeça e da mente deles. Eles cocheavam o Deus sobrenatural e o Baal. Só que a adoração a Baal é orgia. Como que os profetas e profetisas e sacerdotisas e sacerdotes Baal faziam os cultos a Baal? Orgia. Literalmente orgia. Então hoje não acontece isso. Talvez não fisicamente, mas talvez os prazeres são outros. Então aquele povo estava mais amante dos prazeres do que amigos de Deus. Lembra que nós lemos semana passada? Nos últimos tempos haverão homens egoístas e tal. Mais amantes dos prazeres do que de Deus. Então nós estamos vivendo um tempo onde tem um povo cocheando entre Deus e outros deuses de D minúsculo. E nós intitulamos de Deus Ventre no ano passado, semana passada. E esse era o tempo de Elias. Homens que queriam tanto uma coisa, que para conseguir aquela coisa, eles negociavam princípios. Altares que devem incendiar um evangelho que traz arrependimento, traz cura, traz impacto da glória de Deus, negociaram para ter uma igreja só com cheia de dinheiro. Abre o espaço para Jezabel entrar assim: você quer aquela vinha? Você quer, meu marido? Eu quero. Então eu vou dar um jeito de comprar para você. Seguinte, manda matar esse cara. Faz que ele mente que ele falou mal do rei. Mataram Nabote. Aí vem Jezabel: vai lá, ó, chorão, consegui a vinha para você. Ai, que bom, eu consegui minha vinha. Homem frouxo, fraco. Não tem nenhum desses aqui. Em nome do Senhor Jesus, não tem nenhum desses aqui. Vamos lá, vamos dar sequência. O povo nada respondeu, ou seja, pois é, verdade, estamos cocheando mesmo. Então disse Elias ao povo, versículo 22: só eu fiquei como profeta do Senhor, os profetas de Baal não são 450 homens. E aqui já tem um negócio bacana sobre só eu fiquei, tem esses profetas, olha. Deem-se-nos, pois, 2 bezerros. Eles escolheram para si um dos bezerros, o dividam em pedaços e ponham sobre a lenha, porém não lhe coloquem fogo. E eu prepararei o outro bezerro e o porei sobre a lenha e não lhe colocarei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por meio de fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu. Eu fico imaginando os caras assim: interessante essa palavra aí. A hermenêutica está meio fora do lugar, e né,
homilética, também está um pouco fora. Não que é errado, tem que ter, tá, irmãos? Mas o que matou o espírito geralmente é por aí. É boa essa palavra aí. Ou seja, colocou Deus, igualou Deus. Igualou Deus. Deus é Deus, irmãos. O nosso Pai é o nosso Pai. O nosso Senhor é o nosso Senhor. O Espírito Santo é o Espírito Santo. E ponto final. Essa geração pede sinais, mas sinais nenhum lhe será dado, exceto o sinal de Jonas. Mateus 24. Essa boa essa palavra, vamos ver aí qual que é o Deus que realmente esqueceram. Esqueceram do Deus que tirou a vida deles do lamaçal de lama. Esqueceram do Deus que um dia queimou no coração deles. Esqueceram daquele Deus que em dado momento, algum culto, algum lugar, alguma igreja, você caiu de joelho, incendiado. Meu Deus, me brigaram por esse toque do teu fogo. Esqueceu. Esqueceu. Já queimou. Já queimou, que eu sei. Falava Jesus, os olhos cheios de lágrima. Vinha no culto do primeiro do teclado. Oh, Jesus, cheio. Não tem problema fazer cheio, não, irmão. Eu brinco, mas eu sou um que faço. Tá? Não liga muito para as minhas brincadeiras. Eu faço assim, tudo treino, dá choque, joelho, tudo. A Fran fez papelão lá em São Paulo. A Fran, só a Fran. Tô brincando. Ficou mais de 1 hora jogado no hall da igreja, irmão. Eu e ela. E quem passava do lado caía junto. E foi o mover, irmão. Tinha uns 6 jogados no chão, no hall da igreja. Tudo chato. Eu sei que tu já queimou. Fala pelo Espírito Santo enviado por Jesus Cristo a você que está aqui, a você que está assistindo e você que vai assistir depois. Eu sei que tu já queimou, porque fui eu que botei fogo aí em cima. Eu sei, o Senhor não desperdiça fogo. O Senhor sabe onde põe fogo, meu querido. Não, fui eu que coloquei, foi coisa nenhuma. Foi o Senhor. Foi o Senhor. O único que pode fazer essas coisas. Não vem com esse negócio aí. O que você fez foi apagar. Vai acender de volta. Escute. Escute, porque vai acender de volta. Versículo 25 diz: os profetas de Baal, escolhei para vós um dos bezerros e preparei o primeiro, pois sois muitos, invocai o nome do vosso Deus e não lhe põe em fogo. Tomaram o bezerro que eles foram deram e prepararam, invocaram o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia, dizendo: ah, Baal, responde-nos, Baal. Porém nem havia voz, nem quem respondesse. Saltavam sobre o altar que tinham feito, pulavam sobre o altar. Ah, Baal, faz alguma coisa. Isso deu que ao meio-dia Elias zombava deles e dizia: eu acho fantástico, irmão, o bom humor, quase um sarcasmo. Clamar em altas vozes, porque ele é um Deus, né? Ele não é um Deus, é um Deus. Então clame mais alto. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que intente alguma viagem, de repente deve estar com a agenda dele atrapalhada. Talvez esteja dormindo, despertará com um grito de vocês. Olha que Elias falou, pagou sapo mesmo, bagunçou. E eles clamavam em altas vozes, se retalhavam com facas e com lancetas, conforme o seu costume, até derramarem sangue sobre si. Isso deve passar o meio-dia, profetizaram eles, até a hora de oferecer sacrifício da tarde. Opa. Porém não houve. Que horas que era? Sacrifício da? Quem que morreu no sacrifício da tarde? Grava aí. Então Elias disse a todo o povo, nessa hora. Cadê o texto? Aqui embaixo. Então Elias disse a todo o povo:
o diabo está fazendo, você não precisa ir para a igreja, sabe por quê? Porque a voz profética da igreja está sendo calada, nunca vai calar, mas está sendo silenciada no coração dessas pessoas, porque você não precisa de igreja, sabe por quê? Porque lá tem alguém falando assim: ei, chegai-vos a mim, chegai-vos ao santo, não ao pastor, ao santo, ao anjo, a Deus, ao Espírito, ao Cristo, ao corpo de Cristo. O Espírito, o Elias falou isso. E depois dos apóstolos serem cheios do Espírito Santo, meu Deus, irmão, eles chegaram naquela porta formosa, que eles falaram: olha, me dá uma esmola, tal, paralítico, né? E eles falaram o quê? Olhe para mim. Escuta o que eu vou te falar. Guaratuba está precisando de um povo que fala: chegai-vos a mim. Guaratuba está precisando de um povo que fala assim: ei, olha para mim. Só que tem que ter coragem. Ai, pastor, então não é comigo, eu não tenho coragem. Pois então receba essa coragem, porque o Espírito Santo tem que te dar coragem, porque ele não é um espírito de covardia. Chega para mim. Muitas vezes nós esfriamos em Jesus, esfriamos, apagou o fogo, sabe por quê? Porque eu parei de me achegar, eu parei de olhar, eu comecei a enxergar o pum que Pedro soltava, o pum que João soltava. O sapato de João não está batendo muito. Começou a enxergar. O que eu estou querendo dizer com isso? Enxergou a humanidade. Só que querido, lindo, que está aqui, até a arca era feita de madeira revestida de ouro. Nós somos igual madeira, irmão, frágilzinho, queima. Agora somos revestidos de glória. Somos revestidos de Cristo. Entenda isso. Entenda isso. No que todo o povo se achegou a ele e ele restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. Veja que já era um lugar que tinha adoração a Deus. Veja que o lugar onde estava acontecendo toda aquela patifaria toda era um altar de adoração a Deus. Eu não sei como está a tua vida, eu não sei como você está, mas o que eu sei é que o Senhor quer restaurar esse altar, porque Guaratuba precisa de altares incendiados. E não é esse púlpito, é esse púlpito, é esse que está aí. Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez uma vala ao redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha, dividiu o bezerro em pedaços. Uau! Irmão, um bezerro cortado em pedaços sobre lenha, como que vai ficar essa lenha? Encharcada de... 34, disse: enchei de água 4 cântaros e derramai-o sobre o holocausto, sobre a lenha. E disse: fazei-o pela 2ª vez. E o fizeram. E disse ainda: fazei-o pela 3ª vez. E fizeram pela 3ª vez. 4 cântaros cheios de água. Tem um contexto, tá, irmão? A água estava raro e muito difícil de conseguir naquele tempo que estava acontecendo ali. Então eles jogaram tanta água, de modo que a água corria ao redor do altar, corria até a vala e encheu a água. Sucedeu que o momento de ser oferecido o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e disse: pode vir, vem aí. Elias se aproximou e disse: ó Senhor, escute isso aqui, não se distrai. Deus deu uma revelação muito forte para a Fran sobre isso hoje de tarde. Ó Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Irmãos, o maior ataque do diabo no Brasil, e foi no mundo todo e sempre foi,
é a orfandade. Porque Deus é um Deus de paternidade. Nós não estamos fazendo nada novo aqui em Guaratuba. Nós estamos dando continuidade ao que pais da fé dessa cidade fizeram aqui. Esse púlpito já foi ocupado por um pai de fé, que falou para mim bem assim: a chave que Deus me deu, eu dou na tua mão, agora é contigo. E eu peguei aquilo e pesou na minha mão. Esses atos proféticos bem loucos, que eu gosto muito. Me amei. Muitos homens e mulheres já choraram por Guaratuba. Nós não estamos fazendo nada novo. Não é nós, irmão. É Jesus que através desses tempos veio edificando algo. E nós estamos aqui para marcar esse lugar. Nós vamos deixar uma marca porque nós somos pais e filhos. Eu queria que você, por gentileza, eu ia ministrar mais aqui, mas não vai dar tempo, sobre esses negócios, o que é a pedra, o que é a lenha, o que é o fogo. Só quero falar uma coisa. Nós, 1 Pedro 2,5: vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Lembrando que as pedras não podiam ser entalhadas por mão humana. A pedra tinha que ser pedra natural. Ou seja, Deus te fez da forma que Ele precisa que você seja. Ele quer que você seja um altar. Ele quer colocar o fogo sobre você. A lenha também somos nós, irmãos. E é legal que quando Ele colocou o sacrifício, aquele sangue todo encharcou tudo. Aí quando Ele jogou aquela água, aquele buraco na terra ficou cheio de água, sangue e gordura, óleo. E de repente Elias começou a clamar. Vamos voltar aqui no clamor dele, no versículo 29, 30 eu acho, 39 quer dizer, não, 36. Elias se aproximou e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo, e conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu és o Senhor Deus e que tu fizeste voltar o seu coração. Então caiu fogo do céu e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras de pó, e ainda lampeou a água que estava na vala. O que vendo todo o povo caindo sobre seus rostos, e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E o céu, e Elias disse: lançai mão dos profetas de Baal. E aconteceu tudo aquilo, matou todo mundo. Cara, só o Senhor é Deus. Antes um povo que cocheava entre dois deuses, agora eles: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Sabe, como um dos problemas que a gente pensou: vamos ver se esse pastor ele faz descer fogo. Nem quero que desça sobre vocês, isso. E passe do teu lado, mas não pegue você. Se você pensa assim, porque eu nunca e nem jamais vou produzir fogo. É o altar que tem que estar pronto para receber fogo. A gente aprendeu a responsabilizar os que estão na tribuna, porque eles puxaram essa responsabilidade para eles um tempo atrás. Não, nossa responsabilidade é ensinar, é falar, é assim que tem que ser feito. O único que eu vejo isso hoje, Atos 2, e perseverando unânimes todos os dias no templo, versículo 46, partindo pão de casa em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentavam o Senhor à igreja aqueles que fossem seriam salvos, conquistados seriam salvos. Sabe por que muitas vezes o fogo saiu? Porque o objetivo do fogo de Deus na tua vida para você era só ser próspero ou algo assim. Era egoísta. Não tem nada de errado você querer ser próspero financeiramente, você querer ter as coisas, não tem nada de errado com isso, está tudo certo. O problema
ser voltar em chamas para o meu Deus. Quando isso supera isso, aí nós não, você tem um problema. Você está com um problema grave, porque o fogo de Deus não vai queimar você. Mas eu não aceito essa palavra. É a Bíblia. Uma coisa é Deus te aceitar e te amar, isso é irrevogável. Agora outra coisa é você amá-lo e aceitá-lo queimar em você. Isso é uma escolha sua. Isso é uma escolha sua. E eu queria pedir você ficar de pé para a gente